quando a criança se joga, grita e berra, ela está testando novas formas de linguagem. Olá, tudo bem? Sou a Maria, nós estamos aqui no Inspiração Educativa e hoje eu vim até aqui para explicar para você por que essa história de educar é impor limite aos filhos, tem que ser olhada com certa desconfiança. Não estou dizendo que tem que deixar fazer o que quer não, tá? Mas essa história de impor limites precisa ser olhada com mais cuidado. Então fica aí até o final para você entender qual que é a maneira ideal de fazer esse percurso quando a gente acredita que precisa de limite, né? Que a criança está exagerando demais, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança, ela está em desenvolvimento constante. O adulto também, né? A gente se desenvolve a vida inteira, mas diferentemente na criança, isso acontece de forma mais forte, né? Mais constante, vamos dizer assim. Porque para a criança, tudo é novo, ela está crescendo, né? Então, tudo é novidade, diferente do adulto, que já aprendeu a lidar com algumas coisas na vida. Sem contar que na criança ainda tem as questões biológicas, né? O corpo dela está mudando, está crescendo. Isso criança e adolescente, né? Que a gente que é mãe de adolescente acaba a vida inteira achando que os filhos são pequenininhos. Mas enfim, os adolescentes, as crianças estão em constante desenvolvimento. Tanto do ponto de vista cognitivo, né, intelectual, das suas mentes, como do seu corpo. E é normal que ele faça testes o tempo inteiro. Por quê? Porque o desenvolvimento, ele necessariamente só acontece quando existe uma desestabilização. O que seria isso? Né? A gente tem fases de platôs, que seriam equilíbrios, e fases de desequilíbrios. Nessas fases de desequilíbrios que a gente avança, né? Tanto intelectualmente quanto biologicamente. O que significa isso, né? Mentalmente, biologicamente. Por exemplo, a criança. Ela aprende a arrastar a bundinha pelo chão. E ela, né, aquele primeiro momento para ela é fantástico, porque com aquilo ela consegue se locomover pela casa, ela consegue ir atrás dos objetos que são de interesse dela, e ela fica um tempo nesse platô biológico, né, do corpo, do desenvolvimento do corpo. Só que em algum momento ela percebe um objeto que está acima da altura que aquela bundinha que arrastava no chão conseguia pegar. Então qual que é a tendência? Ela entrar em desequilíbrio, né? Então ela vai levantar, segurar no sofá, cair, passa por uma fase de desequilíbrio até ela conseguir se estabilizar novamente e começa a dar os primeiros passinhos de forma mais firme, segurando os objetos, né? O sofá, as cadeiras. Então percebe? Ela vai ficar um tempo nesse platô. Qual que é a próxima fase do ponto de vista biológico, né? Do corpinho dela é tentar largar o sofá e caminhar de um lado para o outro da sala. E até ela conseguir a estabilidade da passada, né, totalmente solta, ela vai cair algumas vezes. Mentalmente é a mesma coisa, né? A nossa cabecinha, ela funciona mais ou menos da mesma forma. Então a gente aprende algo, entra num estado de platô e para poder aprender coisa nova vai ter que ter um estado de desequilíbrio. Não é assim que funciona? Antes do adolescente passar no vestibular, né, ele estudou, esqueceu, avançou, né, aprendeu a usar aquela equação matemática dentro de um problema mais complexo e por aí vai, tá? Por que a gente está falando um pouquinho disso? Quando a gente poda de forma muito severa esses momentos de desequilíbrio, nós podemos contribuir para que a criança não avance, né? Não se desenvolva para além daquilo, ou pelo menos tenha maior dificuldade disso. Eu vou dar
como exemplo aqui para vocês, para a gente pensar, né, nessa questão de pôr limites quando a gente educa. Duas maneiras a gente vai refletir a partir desse exemplo, tá bom? De procedimento, de como a gente pode agir para poder ajudar o nosso filho numa situação assim. Por exemplo, sabe a criança que se joga no mercado e berra e chora e quer porque quer alguma coisa? Aí, qual que é o nosso pensamento quase que automático? É preciso impor limites, né? Então eu saio do mercado muito louca, eu já pego, corto uma série de coisas, aplico castigos, né? Para poder punir aquele ato que foi horrível e perco um momento maravilhoso de avançar com meu filho do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista biológico, do corpinho dele. E eu vou explicar por quê. Até quando a criança se joga, grita e berra, ela está testando novas formas de linguagem. Ela está testando novas maneiras de persuadir, de convencer o outro. Essas maneiras são as melhores? Óbvio que não, né? E a gente vai trabalhar com eles sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que quando ele faz isso, ele está testando uma nova forma de comunicação. Ele está testando as linguagens do seu corpo de forma diferente. Para aquela situação específica que ele quer te convencer a comprar alguma coisa que é de interesse dele. Esse ponto de desequilíbrio, de teste de novas linguagens, para poder convencer o outro, significa de alguma forma, vamos dizer, uma tentativa de avanço para ele, né? Pô, eu pedi, ela não me deu. Aí eu pedi de novo, ela não me deu. Aí ele vai procurando estratégias novas, percebe? Então é uma estratégia de desenvolvimento, de convencimento, tá bom? Essa estratégia, mais uma vez, tá correta? Não. Uma outra situação que a gente precisa analisar. Esse jogar-se no chão é apenas o resultado de alguma outra coisa. Que outra coisa é essa? Porque se eu faço uma contenção, apenas uma contenção, né? Sei lá, falo, você não vai mais fazer isso, chega, eu tô de saco cheio, aquelas coisas que a gente faz, né? Dou um castigo, então eu fiz um processo de contenção. Eu vou perder a oportunidade de trabalhar com o meu filho o desenvolvimento dessa linguagem, né? De como a gente pode convencer o outro, como a gente explica, de desenvolvimento da linguagem verbal mesmo, né? Que a criança que usa muito o corpo, geralmente ela tá com dificuldade na linguagem verbal. E também vou perder a oportunidade de descobrir os porquês, né, do meu filho. E descobrir os porquês é muito importante, né? Eu sempre falo isso e eu vou continuar repetindo, porque vai me dar um direcionamento de como ele enxerga o mundo. E esse direcionamento ele vai servir para outras coisas, não só para o mercado. Por exemplo, ele deu o show dele, né? Fez o escândalo dele. Por quê? Ele queria muito aquilo que estava lá, tem uma importância enorme, porque era parte de uma outra peça que ele tem em casa, não sei, tá? Ou simplesmente porque toda vez que ele sai com você, ele tem que comprar alguma coisa, né? Se ele não voltar para casa com alguma coisa, não tem graça. O segundo problema aí seria ele tá desenvolvendo aquele consumismo compulsivo, né? Bom dia. Bom dia. Aquele consumismo compulsivo, sabe? Que a criança começa desde cedo a querer comprar por comprar, é muito sério, né? E a gente vai precisar tratar, percebe, desse porquê. Porque é esse porquê que está trazendo para ele essa ansiedade e acaba conduzindo, né, para esse comportamento, vamos dizer assim, não agradável, não educado em ambientes públicos. Tá bom? Quando eu entendo o porquê e eu consigo dialogar com a criança sobre esse porquê, junto, né, com o diálogo que fala dessa consequência, então vamos trazer isso para a prática, né? Eu percebi que o meu filho faz escândalos porque ele tá desenvolvendo um consumo desenfreado.
né? Ele é um consumista compulsivo, vamos pensar assim. Então, eu tenho duas coisas para tratar, percebe? Não é só ele se jogar lá no mercado, é o porquê ele se jogou. Às vezes a gente explicar para a criança, né? Trabalhar essas questões de consumo, explicar para ele como funciona o orçamento da casa, como que ele está dividido, né? Que momentos que a gente pode adquirir coisas assim, que momentos que não é possível, o porquê você quer isso, você não tem nada parecido com isso lá na sua caixa de brinquedo, vamos dar uma olhada, né? Que às vezes a criança tem 22 bonecos iguais, só muda a cor da camisa. Então, trabalhar essa relação se é importante para você. E aí, consequentemente, né, os riscos dela sair dando show diminuem bastante. E por outro lado, eu vou trabalhando as questões de linguagem, né? Não é com o corpo que a gente comunica, e a gente precisa fazer isso muito cedo, né? De forma muito sábia. Porque o que acontece? Se a gente não fizer de forma sábia, você vai lá e impõe limites e ponto. Não vai mais fazer e acabou. Essa criança, ela vai crescer, e é claro que a tendência é natural, né? Ela ir diminuindo o uso desse corpo para poder se comunicar, mas em situações de explosão ela vai voltar a usar. Né? E aí onde a gente tem as pessoas que agridem, os adultos que agridem, né? Todos os adultos que agridem em algum momento quando criança já apresentaram alguns sinais que não foram trabalhados de forma adequada, tá? Sabe, as mães que às vezes reclamam, né? Olha, ele bate no meu rosto. É tudo consequência disso, tá bom? Eu vou dar um outro exemplo que é aqui da minha casa, para ver se deixa mais claro ainda para vocês. O meu filho de 12 anos, ele estava extrapolando os horários de videogame. E assim, com bastante frequência, ele me enrolava em horários que eu não conseguia fazer esse controle. Então, por exemplo, quando eu ia dormir, ele estava deitadinho, a hora que ele percebia que eu dormia, ele ligava de novo o videogame para jogar, né? Ou seja, ele estava sem limites com relação ao videogame. E eu descobri, né? Porque a gente descobre rápido essas coisas. O que que eu fiz? Eu comecei a querer entender o porquê que ele estava fazendo aquilo, né? Sendo que essa parte de horário de jogos tá bem resolvida aqui. Bem resolvida assim, né, gente? É bom lembrar. Nada é perfeito. A gente sempre vai ter problema. É como a gente conduz o problema que tá bem resolvido, tá? Eles brigam às vezes entre eles, sim. É normal, são 4 crianças. Mas geralmente eles se resolvem muito rápido e fica tudo bem, tá? Quando eu digo resolvido, a questão de ele sabe que existe uma rotina de horário para isso e ele estava burlando essa rotina. Enfim, o que eu descobri? Que o interesse dele, né, que ele ficava horas ali, era tentando descobrir, presumir como aqueles cenários, aquelas personagens, aqueles objetos se movimentavam ali dentro do cenário. E ele sempre muito curioso, né, nesse sentido, ele me pediu um curso que ensina a criar os jogos, né, do zero, da tela em branco. E aí eu falei, vamos comprar o curso, né? Compramos o curso, um aplicativo, uma plataforma, não sei, que é onde eles montam os jogos. Enfim. Ele passou a ter um interesse enorme por aquela plataforma. E assim, gente, é muito instigante realmente, né? Eu acompanho bastante de perto. O que acontece? É uma tela em branco e eles têm que montar o jogo do zero. E não é só montar, você não vai só colocando as coisas lá dentro e acabou. Não é assim, não é simples. Então você tem que entender de escala, né? Porque senão você vai ter um jogo com proporcionalidades que não existem no mundo real. Então, como eles querem aproximar ao máximo o cenário virtual do mundo real, eles precisam conhecer muita coisa, matemática, assim, profundamente, física, porque você tem que aplicar a gravidade certa para o seu, sei lá, personagem não cair, né, na masmorra, no abismo, para que a água fique no lugar. É muito assim, rico em termos de quanto conhecimento cognitivo está por trás daquilo. E o resultado disso
é que eu ganhei um estudante, né? Porque eu sou a professora agora nessa quarentena, super interessado em coisas que ele jamais se interessaria numa aula convencional. Então hoje, por exemplo, eu estou fazendo algumas aulas para ele, né? Preparando algumas coisas sobre física, porque no Ensino Fundamental 2 não tem isso na grade curricular, mas como ele está muito interessado, eu estou pesquisando, porque eu também não sou de física. Quero que vocês compreendam com esse exemplo, né? É que o processo de desenvolvimento, ele é bom, né? O que não é bom é, às vezes, para que a gente usa aquilo. No caso lá da criança do mercado, ela está em processo de desenvolver linguagens não verbais para tentar convencer o outro. É um processo, percebe? É usado de maneira inadequada, né? Num lugar não apropriado. Mas o processo em si não é ruim, é o mesmo que a gente usa no teatro. Para fazer teatro, a gente precisa aprender a convencer o outro com as linguagens do corpo, percebe? Então, o extrapolar o horário do videogame, no outro exemplo, né? Por trás tinha um processo de desenvolvimento que era a curiosidade de como aquilo se constrói. Extrapolar o horário era ruim? Óbvio, né? Ele estava burlando uma regra que ele mesmo ajudou a construir, porque as regras aqui são construídas de forma coletiva, a gente faz junto. Então ele estava se auto-sabotando e sabotando, né, a minha confiança com relação a ele, porque ele fazia isso no momento que eu ia dormir. Mas o processo que movia a isso poderia promover mais uma etapa de desenvolvimento na vida do meu filho. Percebe? É como a gente usa os processos que vai fazer diferença. Algumas vezes os castigos, né? Eu não gosto da palavra castigo, eu já disse, né? Mas popularmente as pessoas chamam assim, né? Enfim, as penalidades que a gente aplica, às vezes elas são necessárias? São, né? Não vai ter jeito, só que eu não posso só aplicar a contenção e a penalidade sem trabalhar esses porquês. Senão eu vou perder uma oportunidade enorme de desenvolvimento do meu filho com essa história de que impor limites é educar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo hoje. Não esquece de se inscrever, tá? É muito importante a sua inscrição aqui pra gente. Aperta o like aí, deixa o seu comentário, né? Você gostou desse conteúdo, acha que ele é relevante para você, pode ajudar, esclareceu, tem mais alguma dúvida, quer falar de outras coisas? Bota aí embaixo que a gente tá aqui para responder. Um beijo enorme, até o próximo conteúdo.